E se tratando do contexto histórico, a sociedade sempre esteve em constante mudança. Isso se reflete também na arquitetura, seja ela no seu tempo, realidade e região. E as igrejas também passaram por tal transformação. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Rutiero, ele que é seminarista da Diocese de São João del Rei e também arquiteto e urbanista. Mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre, se inscreva no canal, clica no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber notificação. Rutiero, fala pra gente qual que é a importância da arquitetura, o papel da arquitetura no contexto da fé católica. Então, Lucas, na história do cristianismo, nem sempre a igreja teve um papel preponderante. E eu digo igreja enquanto templo, né? Se nós voltarmos às Sagradas Escrituras, os cristãos não tinham um templo onde se reuniam, né? No princípio do cristianismo. Mas no decorrer das épocas, no desenvolvimento do cristianismo, a igreja, enquanto templo, foi se tornando muito importante como esse local de reunião para os cristãos. Então, desde sempre, a igreja conserva, a igreja promove a construção de seus templos com este objetivo, um local onde os cristãos possam se reunir para juntos, enquanto assembleia orante, enquanto comunidade, se ajuntarem para rezar, para prestar o seu culto de louvor a Deus, para realizar a sua liturgia. Então, no primeiro momento, o templo cristão, a importância que ele tem é essa, como um espaço onde se desenvolve a liturgia da igreja em louvor a Deus. Então, a partir disso, durante as épocas de desenvolvimento do cristianismo, desde a Idade Antiga até agora a Idade Contemporânea, nós vemos as mudanças que os templos vão passando para corresponder a essa liturgia da igreja. E é isso que eu ia te perguntar também, que acaba que o templo, passa a ser característico tanto de uma época quanto também do lugar, do local onde se reúne a comunidade, Exatamente. Como toda arquitetura, ela tem muito a ver com o seu local de origem ou o seu local de fazimento, poderíamos assim dizer. Então, assim nós vemos nas várias partes do mundo, nas várias épocas, vários estilos arquitetônicos que querem corresponder, que querem dizer ao local, àquela população que ali se abriga naquela arquitetura, e também quer dizer daquela época, daquele contexto, com aqueles materiais. Por isso que nós vemos esse desenvolvimento da igreja ao longo dos tempos e dos anos e das liturgias. E desqualifica isso, então, aquele termo de isso tem cara de igreja, isso não tem cara de igreja. Inclusive, essa é uma discussão muito moderna, Para nós, ela é muito importante porque o que de fato dá a cara à igreja? O que nós podemos colocar como característica de um templo ou de uma edificação que fale que de fato ela é uma igreja? Então é uma discussão muito contemporânea que ainda hoje se faz no campo da arquitetura sacra, daquilo que de fato caracteriza uma igreja e aquilo que não caracteriza uma igreja. Muitos às vezes acham, uma torre, se tem uma torre é uma igreja, se tem uma cruz é uma igreja. Mas nós vamos vendo diversas e diversas configurações e conformações arquitetônicas mesmo, que vão dando essas características. Mas isso, claro, nós devemos fazer um aprofundamento ainda maior para aquilo que de fato deve caracterizar uma igreja ou aquilo que de fato não deve caracterizar ou estar dentro de um templo cristão. Acredito que isso está muito no cotidiano das pessoas. Aqui na nossa região diocesana é muito comum a presença do barroco, Então você acostuma ter essa visão de igrejas, templos barrocos. Outros lugares que não têm essa experiência, que não teve uma forte colonização portuguesa, não vai ter uma igreja como essa. E não deixa de ser igreja. Exatamente. Na nossa região nós temos uma influência portuguesa, obviamente por causa da colonização, e nós temos aí templos barrocos, mas mais templos rococós. E aí nós que estamos acostumados à vivência nesses templos, a ver altares talhados, dourados, policromados, nós acreditamos ou nós passamos a perceber talvez esse seja a característica de uma igreja. Mas se nós formos aprofundar, claro, nas diversas regiões nós vamos ter outras configurações, ainda que semelhantes. Tanto é isso
que houve uma discussão muito aprofundada, muito séria, quando da construção da Igreja da Pampulha, de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. Por quê? Qual era a alegação da igreja também? Que não tinha cara de igreja, porque era uma arquitetura moderna, ainda que seguisse algumas questões relacionadas ao culto, o espaço era um espaço litúrgico propício, talvez mesmo, ao culto, com algumas, claro, com algumas críticas que se pode fazer a essa arquitetura enquanto espaço litúrgico, mas ela durante muito tempo passou sem ser dedicada. Então aí nós vemos também a mentalidade do nosso povo, que talvez não enxergava ali, talvez também da igreja, aquilo como um templo cristão, aquilo como um espaço que de fato serviria à liturgia. E hoje nós temos também que entender, vamos dizer assim, a partição que há entre aquilo que serve ao espaço litúrgico e aquilo que é uma arquitetura religiosa. Nós temos, de certa forma, essa diferença. Porque, por exemplo, um espaço litúrgico apropriado pode não ter as características que nós achamos ou julgamos que deve ter numa igreja. Altares laterais, altares talhados, altares dourados, por exemplo, que nós, na nossa região, acreditamos ser como característica mesmo de uma igreja. Então, nós hoje, nesse pensamento mais atual, tanto da arquitetura quanto no campo do espaço litúrgico, nós fazemos essa diferenciação de uma arquitetura religiosa que sirva para se realizar ou se ter um culto religioso e aquilo que de fato serve à liturgia. Nós, enquanto arquitetos sacros, especialistas ou não no espaço litúrgico, nós prezamos hoje por desenvolver espaços que sirvam à liturgia, espaços que sejam configurados de tal forma que a liturgia possa acontecer e ser melhor visualizada. E existe algum período, algum momento que houve essa permissão de mudança de visão? Porque anos atrás precisava uma paróquia construir uma igreja, uma capela, sempre tinha praticamente o mesmo formato, normalmente com alguma torre e uma cruz em cima. E teve algum momento que a igreja permitiu aderir à arquitetura atual, mais moderna? Sim. Apesar de não ter um estilo próprio, a igreja não ter um estilo próprio e nunca ter afirmado que de fato era um estilo próprio seu, algum desses que nós vemos no desenvolvimento dos anos, no decorrer aí, tanto dos estilos arquitetônicos também. Fala que tem um molde certo, tem que ser dessa forma. Exatamente. O que nós temos mais próximo disso é São Carlos Borromeu, que na Diocese de Milão, ele vai fazer umas instruções, depois de uma visita pastoral, ele vai fazer umas instruções para a sua diocese, ali mesmo no contexto do Concílio de Trento. Ele vai elaborar algumas diretrizes de construção, de conformação do espaço da igreja para a sua diocese. E aí o que vai acontecer ali, depois do Renascimento, com o princípio do Barroco, vamos dizer assim, é a igreja tomar posse dessas orientações que São Carlos Borromeu vai fazer para a sua diocese e meio que abrir para a Igreja Universal, meio que vai se criando um consenso de que aquilo de fato serviria ao culto tridentino, para a liturgia de Trento. E isso vai se expandindo e é isso que chega para nós aqui no Brasil por causa da colonização portuguesa. Por isso nós temos as nossas igrejas conformadas com altares laterais, com o altar-mor, com o santo padroeiro, todas essas configurações que nós já estamos acostumados. Muitas imagens, porque é um período muito devocional do catolicismo. O Concílio de Trento tentando ali fazer uma contraposição à reforma protestante, ele vai tentar então trazer essa catolicidade à volta, fazendo a promoção do culto aos santos, fazendo todas essas questões. Muitos anjos, muitos detalhes dessa forma. Exatamente, para que a igreja criasse esse fascínio, né? A liturgia de Trento, o espaço litúrgico barroco ou rococó, vai tentar criar esse Fausto para a liturgia, para elevar de fato o mistério da Eucaristia, fazer com que este mistério se mostre em todo o seu esplendor. Mas aí com o desenvolvimento tanto teológico quanto arquitetônico, a igreja vai percebendo que talvez isso não corresponda mais àquilo que enquanto teologia, aquilo que enquanto desenvolvimento mesmo eclesial, vai corresponder
aquilo que ela já estava pensando. Então isso nós vemos desembocar no Concílio Vaticano II, o que nós chamamos uma influência do movimento litúrgico, surgido lá na Alemanha, vai fazer com que haja essa nova concepção, ou melhor, não é nova, é retomada daquilo que já era uma tradição da Igreja. Tenta fazer como que uma volta às fontes, a volta ao princípio do cristianismo, para se tentar fazer espaços litúrgicos, espaços de igreja, mais correspondentes àquilo que era o cristianismo primitivo. E aí nós vemos a configuração das nossas igrejas atuais, tanto a liturgia, né, o que nós chamamos a liturgia de Paulo VI, a missa do Paulo VI, que é a missa do Concílio Vaticano II, nós vemos aí o desenvolvimento do espírito eclesial, de um espírito teológico mais amadurecido, do pensamento de que, de fato, toda a Assembleia celebra, não só o sacerdote vai fazer como no Concílio de Trento, talvez tomando as rédeas total da liturgia, mas a Assembleia, enquanto povo de Deus, que é a grande novidade do Concílio Vaticano II, vai de fato celebrar. Então é preciso um espaço arquitetônico que corresponda a esse espírito teológico, a este pensamento eclesial. E aí vai surgir, ou vão surgir, essas chamadas arquiteturas modernas, essas tentativas, nesse primeiro momento, de se configurar um espaço à volta do altar, e aí nós podemos usar como referencial bastante interessante a Basílica de Aparecida, como essa tentativa de exprimir no espaço litúrgico, no espaço da igreja, na conformação arquitetônica espacial, aquilo que é o espírito do Concílio Vaticano II. O povo que celebra junto, enquanto comunidade. É isso que eu ia te perguntar agora, da referência ao Santuário Nacional de Aparecida. É um espaço visado, né, de todo católico do nosso país, não só dos católicos, né, de todo mundo. E a partir do momento que eles fazem uma alteração, né, da estrutura que seria inicial e vai se atualizando de forma moderna da arquitetura, acaba inspirando também outras paróquias, outros padres, a construção de novas igrejas. Confere isso? Isso. Aquilo que o Cláudio Pastro faz, enquanto ornamentação interna da Basílica de Aparecida, é essa tentativa de trazer com toda a sua intensidade o Concílio Vaticano II para a prática. Aquilo que ele faz no presbitério da Basílica, colocando ele de modo central, com o altar central, com um único altar, que também é uma das diretrizes daquilo que o Concílio Vaticano II tentou promover, fazer voltar a liturgia para um local só, com um altar central, porque o altar significa Cristo, né? Nós temos de fato um só Cristo, não tanto quanto no espaço barroco, rococó do estilo tridentino, com vários altares onde se celebravam as missas, que também esse novo espaço é fruto da liturgia que o Concílio Vaticano II promoveu ou buscou promover, mas a Basílica, o Santuário de Aparecida, é um espaço muito interessante para se compreender aquilo que é o espaço, ou aquilo que o Concílio Vaticano II talvez imaginou que seriam as novas conformações do espaço litúrgico. Apesar de que, na Sacrosanto Concílio, nós lemos, que é um dos documentos oriundos do Concílio Vaticano II, nós lemos que a Igreja não toma para si nenhum estilo arquitetônico como seu, que deve ser normativo, né? Mas ele aceita a contribuição de todos os estilos arquitetônicos, de todas as artes, desde que correspondam à liturgia. Isso é um aspecto muito interessante para nós hoje. Nós devemos hoje, ao construir, ao ornamentar, ao pintar igrejas, ao promover este espaço, a construir mesmo, né, as igrejas no nosso tempo, primeiramente, nós devemos construir igrejas que correspondam ao nosso tempo, tanto em relação ao material, quanto em relação à conformação. Uma conformação também buscando essa atualidade. E no segundo momento, um espaço litúrgico que diga da liturgia. Hoje nós prezamos muito isso. Nós então precisamos ter consciência de que o espaço da igreja, né, o espaço arquitetônico da igreja, o espaço da conformação, deve dizer da liturgia que ali se celebra. Por exemplo, nos sacramentos nós temos vários movimentos na celebração dos sacramentos. Batismo, na confirmação, na celebração da liturgia da Santa Missa, nós temos a liturgia que faz vários movimentos. E o espaço litúrgico deve estar apropriado
a se fazer esses movimentos que a liturgia pede. Então, hoje é muito importante esse pensamento, construir igrejas no nosso tempo, para o nosso tempo e para a nossa liturgia, para a liturgia do Concílio Vaticano II, que é a liturgia que nós celebramos. E aí eu vou te perguntar agora, características dessa arquitetura moderna das igrejas. Porque é muito comum, a gente pega o barroco, realmente, são os altares laterais, vários anjos, o douramento. A referência bizantina também tem suas características, a neogótica. E aí eu te pergunto agora, quais são as características dessa arquitetura moderna atual da igreja hoje? Também não é um campo que pode fazer o que quiser. Exatamente, a igreja tem regras, a igreja tem documentos que orientam isso, inclusive a CNBB tem lançado, o setor de espaço litúrgico da CNBB tem lançado vários documentos orientativos, não tão normativos, mas orientativos de estudo, para que se chegue a um pensamento daquilo que é o espaço litúrgico atual. Mas, infelizmente, nós não podemos falar como nós falávamos nos estilos, por exemplo, o estilo barroco, o estilo gótico, características definidas que, de fato, dizem da arquitetura moderna ou uma arquitetura contemporânea hoje em relação às igrejas. Acaba porque também está em construção e está em processo, né, por ser atual. Exatamente. Como nós estamos vivendo, de fato, este processo ainda, nós estamos construindo aquilo que é o arcabouço teórico referencial daquilo que nós julgamos certo ou errado. Eu, pelo menos, percebo que depois do Concílio Vaticano II, houve de fato um período de descaracterização tanto da cultura religiosa, em termos de arquitetura, em termos de ornamentação, mas eu vejo mais recentemente talvez um movimento de retorno e um movimento melhor, um movimento de síntese daquilo que o Concílio Vaticano pede e daquilo que é tradição da Igreja. Isso que nós devemos considerar hoje. Aquilo que é tradição da Igreja não pode ser desprezada. Aquilo que é tradição arquitetônica, aquilo que é tradição de ornamentação, de referências teóricas e simbólicas da Igreja, nós não podemos desprezar. Mas é preciso uma atualização destes elementos. E é isso que eu vejo que tanto o setor de espaço litúrgico da igreja, da CNBB, melhor dizendo, tenta promover, e aquilo que, de forma geral, os arquitetos sacros tentam promover hoje em dia, né? Os bons arquitetos sacros, tentam conjugar a tradição da igreja, aquilo que é a tradição da igreja em termos de arquitetura e de espaço litúrgico, e aquilo que é a contemporaneidade, aquilo que é a nossa vivência atual em relação à liturgia, em relação ao espaço. Buscar referência do passado e empregar ele de forma atual. Exatamente, é isso que nós estamos tentando fazer, né? Essa conjugação, aquilo que é tradição da igreja e aquilo que é o nosso desenvolvimento atual, para chegarmos a uma arquitetura que seja digna, que fale ao nosso tempo, mas que também corresponda ou responda àquilo que o Concílio Vaticano II tentou promover. Mas nós podemos falar de modo geral aquilo que tanto o Concílio Vaticano II ou aquilo que as nossas experiências atuais vêm nos dizendo que é o melhor para o espaço litúrgico. Nós devemos deixar de lado aquela ideia de igrejas galpão, poderemos assim dizer, de igrejas totalmente brancas, sem nenhuma ornamentação ou sem nenhum elemento que referencie ou que diga respeito à catolicidade da igreja com algum elemento mais decorativo. Isso nós devemos deixar de lado. O que nós devemos promover, Cláudio Pastro é um dos que promoveu fortemente este aspecto, o padre Marco Ivan Rupnik, que é o autor daqueles mosaicos do Santuário de Aparecida na fachada externa, se fala hoje em uma arquitetura litúrgica. Aquilo que se tem dentro da igreja, aquilo que deve estar dentro da igreja, deve dizer ou deve se conformar à liturgia que se celebra. Não é colocar uma pintura por colocar, mas é uma pintura que diga respeito à liturgia. Os elementos também, o altar, o ambão, a sede, todos esses elementos principais no presbitério, toda a conformação do espaço da assembleia, do espaço do presbitério, tudo aquilo que conforma a igreja deve corresponder à liturgia. Claro que nós hoje temos uma noção mais aprofundada disso, nós temos um despojamento maior do que o barroco, por exemplo, mas nem por isso nós vamos fazer
por exemplo, hoje, igrejas que sejam totalmente brancas. Isso não corresponde também. Mas é o quê? Qual é a perspectiva atual? Aproveitar dos materiais, aproveitar da arte contemporânea, da arte sacra de fato, para fazer com que tudo isso esteja de acordo com a liturgia. Este é o principal. Vivenciar a liturgia, experimentar a liturgia, tanto em relação ao rito, quanto em relação ao espaço litúrgico. Espaço e liturgia devem conversar, devem dizer uma e mesma coisa, para que assim nós possamos de fato entrar no mistério. E eu acho que a perspectiva atual também é essa, né? Entrar no mistério. O espaço da igreja é o espaço do mistério, onde eu entro de fato em contato com o sagrado. Claro que nós podemos rezar na nossa casa, a pandemia muito nos ensinou isso. Nós podemos rezar em vários outros ambientes, mas a igreja enquanto templo, enquanto edifício, este lugar especial que nós, enquanto comunidade, nós, enquanto igreja, povo de Deus, nos reunimos, nos congregamos para juntos rendermos o louvor a Deus. Isso que você falou agora remete muito ao que a gente falou lá no início da nossa conversa, porque o templo, né, religioso, ele acaba tendo as características da atualidade e da comunidade. É aquele negócio, tipo, não dá para você pegar e construir hoje uma igreja com arquitetura barroca e uma comunidade que não se tem uma vivência como essa, né? Acho que tem que ter esse respeitar o tempo e o local de cada lugar. Exatamente, é isso mesmo, Lucas. Nós não construímos hoje uma igreja barroca ou uma igreja rococó. Pelo menos não deveríamos construir, né? E nem destruir. E muito menos destruir, obviamente. Isso, preservar. Né? Exatamente. Ainda mais em nossa diocese, onde nós temos aí uma tradição imensa de igrejas, tanto de liturgia também. Claro que nós não estamos fazendo apologia à destruição nenhuma. Claro, nós devemos conservar as nossas igrejas. Mas aquilo que nós devemos prestar atenção é: será se de fato estes espaços correspondem à liturgia de hoje, à liturgia que o Concílio Vaticano II tentou promover? Claro que nós não vamos destruir. Nós adaptamos os nossos templos já existentes, tanto na esteira daquilo que o Vaticano II pedia. Nós conseguimos celebrar a nossa liturgia nestes espaços. Mas ao construir novas igrejas, e aqui nós falamos de novos templos, né, de novas construções, nós não devemos colocar estes elementos que são próprios de outra época. Nós não devemos colocar estes elementos porque eles não correspondem mais àquilo que nós celebramos enquanto liturgia, ou àquilo que a liturgia do Concílio Vaticano II vai nos pedir. Nós temos hoje grandes referenciais artísticos, grandes referenciais da arquitetura que nós podemos lançar mão para construir estes novos espaços. E nós devemos aproveitar estes referenciais, estes aspectos artísticos atuais para promover este espaço, para integrar estes espaços atuais. Essa visão é tão importante que a Igreja, desde o Concílio Vaticano II, tentou promover as comissões de arte sacra e bens culturais nas dioceses, para que as dioceses tenham, de fato, uma comissão que analise essas novas obras e veja se corresponde àquilo que a liturgia pede, aquilo que a teologia do espaço litúrgico pede, aquilo que deve ser essa visão oriunda de fato do Concílio Vaticano II, para que nós construamos espaços hoje que correspondam à nossa liturgia, à nossa vivência eclesial, à nossa vivência teológica mais contemporânea nesse sentido do Concílio Vaticano II. Por isso é tão importante essa comissão de bens e arquitetura sacra que a CNBB tenta promover nas várias dioceses e tem já aí uma caminhada bastante frutuosa. E que veja com o mesmo olhar de respeito, de admiração e que instigue a fé, né? Exatamente. E essa comissão trata não só das novas construções, mas também da conservação dos templos. Como nós falamos, né, na nossa diocese, nós temos tantos templos aí a serem conservados que é de grande importância conservá-los. Essa comissão também tem essa tarefa de promover este cuidado com estas igrejas para que não haja uma depredação, não haja uma dilapidação do nosso patrimônio artístico-cultural, mas que ao mesmo tempo promova construção de igrejas ou novas construções no espírito do Concílio Vaticano II, no espírito da liturgia que o Concílio Vaticano II tentou promover.
Putiero, muito obrigado. Nossa conversa rendeu, assim como eu fiquei todo interessado, instigado nesse assunto. Acredito eu que muitas pessoas também se interessaram. Então, novamente, muito obrigado por partilhar conosco esse conhecimento. E muito obrigado você de casa também por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, um novo encontro marcado, viu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.